Boa noite. Dei uma pequena pausa, então eu recomeço aqui. Boa noite para você que acompanha diariamente as nossas lives. Hoje, mais uma vez, Setembro Amarelo. A convidada é a psicóloga e também palestrante espírita. Uma pessoa muito espiritualizada, Deusa Samu, que pela segunda vez disponibilizou o seu tempo e a sua dedicação para falarmos sobre um assunto bastante interessante e delicado. E com muita generosidade. Quando eu fiz o convite para a Deusa, ela disse: vamos falar sobre a importância de celebrar a vida sem suicídio. E óbvio que eu topei de imediato, porque é muito significativo, né? A gente poder pensar na nossa vida, na vida do outro, na nossa vida em sociedade e todos os desafios que ela nos traz. E inúmeras vezes a tristeza, a depressão, a ansiedade pode nos trazer alguns pensamentos negativos, mas aprender a lidar com esses pensamentos negativos faz parte dessa luta diária e cotidiana para que a gente vença, né? Eu costumo dizer que viver é travar uma luta todos os dias. Uma luta emocional, uma luta no ambiente de trabalho, uma luta muitas vezes na família, até mesmo com aquilo que acreditamos em nível de religião. Mas também quando a gente aprende a vencer essa luta, essa batalha cotidiana, a gente se torna mais forte. A Deusa já entrou, deixa eu convidá-la aqui para participar desse diálogo. Deixa eu chamá-la. A gente poder bater esse papo. Franca Taíde, obrigado. Calixto, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Deusa? Olha, em primeiro momento, nosso segundo encontro, É, né, ainda que virtual. Eu espero um dia te receber aqui em casa para comer o pão caseiro e a gente poder se abraçar pessoalmente, porque já é o segundo encontro sim, virtual. E sim, olha, a gente pode combinar. muito obrigado por você ter aceitado mais uma vez. Isso não deixa de ser uma entrega, né? Porque às vezes as pessoas que nos ouvem, elas precisam muitas vezes somente de uma palavra. Então falar numa live de temas tão sensíveis é uma entrega. Então obrigado por essa entrega. Obrigado mesmo. Obrigada a você pela oportunidade. Eu acho que é um assunto tão importante, né, Eduardo? E nós espíritas, nós temos, digamos assim, cartas na manga que algumas pessoas não as têm. Então a gente tem que fazer valer isso, a gente tem que tirar um bom proveito no sentido mais positivo possível disso, Uhum. não é? E colaborar, trazer histórias ilustrativas, embasar as nossas os nossos entendimentos, tanto na doutrina quanto na ciência, né? Nós temos aí grandes estudiosos do assunto que são espiritualistas, que acreditam em Deus, não é? Então, apostemos na vida.
Então, antes inclusive de você entrar, quando eu estava fazendo a apresentação da nossa live, eu falei sobre isso. Eu falei, quando eu convidei a Deusa, ela de imediato aceitou e disse, mas vamos falar sobre celebrar a vida, apostar na vida. E eu fiquei tão contente quando você falou isso, né? Porque assim, é um mês em que as pessoas falam tanto sobre prevenção ao suicídio, mas acho que o principal meio da gente prevenir isso é acreditar que viver vale a pena. Acima de qualquer batalha que a gente trave, seja ela emocional, seja com a família, seja no trabalho, ou por falta de trabalho remunerado, muitas vezes. Às vezes conflitos gerados pela religião. Vale a pena apostar na vida, Deusa? Então, vale a pena apostar na vida, porque a vida não cessa, não é? Então, eu acho que a informação mais importante que a gente deve dar para alguém que, porventura, tenha uma tendência a querer sair do cenário é informar para ele, né, a questão 957 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta para o espírito de verdade quais as consequências do suicídio. E o espírito de verdade responde: cada caso é um caso, mas há um fator que é igual para todas as pessoas. É a decepção de perceber que a vida não acaba. Então, as estatísticas mostram que o que o suicida mais quer não é necessariamente morrer, é terminar com aquela dor, é dar fim para aquela angústia. Então, eu acho que uma informação bastante importante que a gente pode dar para ele é que a angústia não vai terminar porque ele não vai terminar. Ele vai mudar de estado de consciência, não é? Ele está no corpo de carne. Ele vai sair do corpo de carne, ele vai desencarnar. A angústia continua, né? O problema continua porque a vida continua. Então, mais importante do que qualquer tipo de prevenção é nós aparelharmos esse espírito para que ele entre em contato com a sua identidade real. A sua identidade real não é essa verdinha que está aí na bolsa. A sua identidade real é de espírito imortal que reencarnou, que combinou de vir para cá, que combinou de ficar aqui por um tempo, que sabia que aqui é um planeta de provas e expiações, ninguém falou que seria fácil, não é? E ajudar esse espírito a cada vez mais se aproximar dele mesmo, não é? Uma pessoa que, por exemplo, comece a lamentar o fato de ter nascido numa família que ele se sente totalmente diferente. E aí ele começa a cogitar de que ele nasceu na família errada, entende? Então a melhor contribuição que você pode dar para esse espírito é mostrando para ele que ninguém nasce na família errada, não é? Que ninguém nasce no país errado. E que por mais que ele se sinta deslocado daquele grupo, é naquele grupo que ele tem que ficar por um determinado período. Uhum. Olha, eu gosto muito de viajar, mas quando eu viajo, eu gosto muito de conhecer os lugares e pessoas. E eu tive a oportunidade de visitar uma vez uma casa muito pobre, isso no estado do Ceará. E era uma senhora muito pobre mesmo. Havia um fogão a lenha, uma caça que estava sendo exposta lá para defumação, tinha um pé de palma no quintal, água, né? Reservada de chuva, então ela preservava aquilo.
numa cisterna, e ela tinha uma felicidade tão grande, um amor pela vida tão grande, né? Sem nada material que pudesse lhe provocar aquilo que a gente chama de prazer, né, para o corpo, para o pensamento, para o nosso ego. E ela tinha uma felicidade tão grande, e aquilo que ela tinha dentro da casa dela, ela ofereceu com tanto carinho quando nós fomos visitá-la. Foi uma visita feita com meu padrinho, inclusive, que é bispo, lá em Fortaleza. Nós saímos lá para o interior do Ceará. E isso me fez pensar muito, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas que têm tanta coisa material, mas não conseguem se realizar. E pessoas, muitas vezes, que moram num barracão, num barraco, com tanto desprendimento material, tem consciência da sua dificuldade, do seu sofrimento, mas traz consigo um sorriso no rosto e um brilho no olhar. Como é que você avalia isso, Deusa? Então, Eduardo, é muito importante a gente entender, né, do ponto de vista maior, do ponto de vista mais ampliado, o que seja felicidade, não é? Eu acho que felicidade, como a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a gente aprende que a felicidade não é deste mundo, não é? E aí, algumas pessoas entendem isso como algo negativo, tipo, nossa, então o espírita é uma pessoa que nasceu para ser infeliz. Não, não, não. A felicidade não é deste mundo, porque felicidade é um termo muito amplo. Nós nem temos condições de alcançar o real significado de felicidade, não é? Uhum, Então, e por que que não é deste mundo? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então não é desse mundo mesmo, uhum, certo? Então a felicidade, no meu entendimento, não está atrelada a questões materiais. Está atrelada também a questões materiais. Mas a real felicidade, ela tem a ver com um estado de respostas. uhum, Quando você tem respostas para as suas questões, você é feliz, independente de você estar triste, não é? uhum, Então, quando você se conscientiza de que você é um espírito imortal numa experiência terrena, quando você entende que você não está num determinado lugar, numa determinada família, com determinados desafios por acaso, você vai ser feliz mesmo estando triste, mesmo não tendo a grana que você gostaria de ter, mesmo não tendo o carro que você gostaria de ter, entende? Mesmo passando algum tipo de privação, eu acho que a gente não tem que ser hipócrita, não é? É muito bom ter um carro tudo de bom. Nesse calor da peste que tá, um carro com ar-condicionado é ótimo, não é? uhum. Então, é muito bom você morar bem, você ter uma casa bacana, você comer coisas gostosas, tudo isso, indiscutivelmente, é tudo de bom, não é? Mas nós termos essa consciência de que, pela lei de ressonância, nós atraímos as situações que nós precisamos para que nós cresçamos, isso é realmente construtor de felicidade. Uhum. Agora, uma pergunta, porque muitas vezes as pessoas, elas se tornam pessoas isoladas, quietas, entristecidas, e quando elas tentam conversar, elas acabam recebendo críticas de alguns amigos, de familiares. O exercício do ouvir, sem criticar, ainda é um dos meios para que a gente possa, muitas vezes, evitar uma angústia profunda. Porque o silêncio Olha, muitas vezes machuca, né?
Olha, evitar, eu não sei, mas o nosso acolhimento incondicional pode surtir efeitos apaziguadores em muitas pessoas, não é? De qualquer maneira, é muito importante, eu acho, que um familiar se suicidou, Travada. porque a tia se suicidou, o amigo, não é? Então, de qualquer maneira, Eduardo, eu acho muito importante que nós entendamos que muitas vezes, na maioria das vezes, as demandas que esse espírito tem não tem a ver com quem está fora dele, Uhum. tem a Uhum. ver com demandas dele. Então, por mais que nós façamos, nós precisamos entender que nós temos um limite. Pode ser que mesmo você fazendo tudo que esteja ao seu alcance, ainda assim aquele espírito faça essa opção. Porque Uhum. isso não tem a ver com nada fora dele, Uhum. entende? Isso é Uhum. muito importante a gente deixar claro, porque as pessoas se culpam. São Uhum. demandas do espírito. E como o espírito ele vai construir esse campo eletromagnético em torno dele, ele vai estabelecer sintonias, às vezes, bastante pesadas. Uhum. Então, pela lei de ressonância, ele vai atrair, ele vai entrar em sintonia com espíritos encarnados e desencarnados que comungam desses sentimentos, que experimentam essas mesmas angústias. Entende? E Uhum. aí, muitas vezes, você que está ali do lado, tentando mostrar uma outra possibilidade, você vai nadar contra a corrente. E isso não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa, não é? Em última Uhum. instância, você respeitar a escolha que o outro está fazendo é o melhor presente que você pode dar para ele. Eu acho importante, eu queria sugerir a leitura de um livro maravilhoso chamado Acidente da Razão. Uhum. Eu acho esse nome fantástico para o suicídio. Uhum. Então, o ato de suicidar-se é um acidente da razão. Este livro é psicografado pelo médium Newton Stuck e o espírito é o Gabriel. O Gabriel ele desencarnou por acidente na região de São José do Rio Preto. Uhum. Esse livro é absolutamente fantástico. E o que a gente aprende da primeira à última página desse livro? A misericórdia divina. A misericórdia divina que vai alcançar a todos. Então, a melhor ajuda que a gente pode dar para alguém que cogita de se suicidar é esclarecê-la de que a vida não cessa e de que aqui ou acolá ele sempre vai ser socorrido. A misericórdia divina sempre vai alcançá-lo. Uhum. Muitas vezes, a grande maioria dos espíritas tem um livro clássico da doutrina dos espíritos chamado Memórias de um Suicida. Uhum. Um suicida. E aí, muita gente interpretando de uma forma transviada, ficou espalhando por aí coisas do tipo: ah, todo mundo que suicida vai não sei para onde, vai sofrer, vai não sei o quê. Gente, o nome do livro é Memórias de um Um. Suicida.
Uhum. Ali está contando a experiência de uma pessoa. Então a gente precisa lembrar disso, né? Uhum. Todos serão socorridos. A vida não cessa. Se estava angustiado antes de se suicidar, vai continuar angustiado não porque se suicidou. Vai Uhum. continuar porque a vida não cessa. Ele só saiu do corpo, não é? Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta então. A gente está falando de uma questão de vibração espiritual, né? De atração de energias por meio do nosso pensamento e daquilo que acreditamos. É, a significação do evangelho no lar para que a pessoa possa alterar essa vibração. Isso é significativo? É maravilhoso, é extremamente significativo, porque toda vez que a gente faz o evangelho no lar, é muito importante, Eduardo, a gente desmitificar um pouco essa questão do evangelho no lar. Porque eu trabalho com adolescentes. E os Uhum. adolescentes, eles não gostam muito de rituais, né? Então, quando a gente Verdade. fala de evangelho no lar, eles falam assim: ah, meu, nada a ver, velho, não é muito chato, tá ligado? Então, olha só, o que é evangelho? É a boa nova. Uhum. Então, pegar o evangelho, ler um trechinho e conversar entre os familiares, fazer uma prece de agradecimento, é isso, gente. É isso. Trazer algum caso atual para todo mundo pensar juntos, à luz da doutrina espírita, é isso. Entende? Uhum. Então não precisa ficar lendo 10 parágrafos e depois querer explicar. Não, sabe? Lê um trechinho e pergunta: escuta, o que que vocês entenderam? Eu entendi isso, isso e isso. Vamos lá. É por aí. Isso é evangelho no lar, não é? Uhum. Eu acho, Eduardo, que mais importante do que qualquer ritual é a gente entender, por exemplo, o papel do pai e da mãe, dos avós, na vida desse espírito. Uhum. Olha só, se filho não precisasse de pai e mãe, nascia em árvore. E já maduro, certo? Então, papai e mamãe têm um papel fundamental nas nossas vidas. Uhum. Pergunta 582 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: poderias nos dar exemplo de missão na Terra? O Espírito de Verdade responde: paternidade e maternidade é missão. Uhum. Ok? Muito bem. Então, na questão 573, o Allan Kardec pergunta: seria acertado dizer que nós temos uma missão, cada um de nós? E o Espírito de Verdade responde: sim, temos a missão de sermos instrumentos da evolução uns dos outros para que se cumpram os projetos da divindade. Muito bem. Então, veja, você reencarna. É Uhum. muito importante que nós entendamos algo que é bem óbvio, mas que parece que as pessoas não entendem, que não existe criança. A criança é um espírito imortal, temporariamente num corpinho frágil, num psiquismo em desenvolvimento. Então, veja, um espírito que nasce, que reencarna, com tendência suicida, com tendência a se isolar, com uma postura mais depressiva. Se o pai e a mãe, no período de 0 a 10 anos, que é o período que o psiquismo está moldável, Uhum. isso não é coisa de espírito, tá? Uhum. Isso é ciência. André Luiz, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz,
ele nos ensina que a criança, que o espírito reencarna, e que de 0 aos 7, ele está embotado do ponto de vista espiritual, para que o papai e a mamãe desta vida coloquem os valores, ok? E aí, os adolescentes falam assim, meu, nada a ver, tá ligado? Isso é coisa de espírito, velho, nada a ver. Então, tudo a ver, tá ligado? Porque a ciência hoje, a epigenética, para quem não sabe, é a nova biologia. A biologia que nós estudamos nos bancos escolares defendia o determinismo genético. A nova biologia postula que não há determinismo genético. Uhum. A epigenética, representada atualmente pelo Dr. Bruce Lipton, a epigenética postula que de 0 aos 10, toda criança, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma são ondas tetas. Ondas tetas são consideradas hipnagógicas. O que significa isso? Toda criança de 0 a 10, 95% do tempo, ela está em estado ampliado de consciência. Veja, não é estado alterado porque ela não está se drogando. A gente fica em estado alterado quando a gente se droga. Então, do ponto de vista da física, ela está em estado ampliado de consciência. Olha que interessante. A ciência corroborando o que nós já aprendemos na doutrina. Então, o que significa isso? Se esse espírito que reencarnou, ele tem uma tendência suicida, ele tem uma postura depressiva, os pais de 0 a 10 têm uma responsabilidade tremenda, porque aquela criança que ouve do pai ou da mãe, eita, mas você é lerdo, hein? Eita, mas por que você não tira 10 igual ao seu primo? Por que você não faz igual a seu irmão? Eita, mas nada que você pega você consegue fazer, hein? Eita, que você não consegue acabar as coisas. Eita, que você... Entende? Então, você já nasce com aquela tendência. E aí você é endossado. Você está em estado hipnotizável, né? E aí, a criança de 0 a 10, ela vê o pai e a mãe como aquelas pessoas grandes que sabem tudo, resolvem tudo e não mentem. Ora, se a minha mãe falou que eu sou tonto, é porque eu sou tonto. Se o meu pai falou que eu não tenho jeito, muitos adolescentes ouvem do pai e da mãe, eita, você não tem jeito. Então, você falando isso, foi inevitável. Me remeteu a algumas memórias da minha infância e da pré-adolescência, e eu vou dizer por quê. Eu tive um problema que foi diagnosticado pelo neurologista chamado oxigenação curta e acelerada. Então, quando o oxigênio demorava para chegar no cérebro, eu ficava bastante lento. E quando o oxigênio chegava muito, em um volume grande no cérebro, eu ficava muito elétrico, aquilo que chamam hoje de hiperativo. Eu fui reprovado na escola há 5 anos. E eu posso dizer para você, o que eu mais ouvia na escola é que eu era preguiçoso, que eu não me empenhava, que eu não tinha jeito, que eu era um moleque safado. Isso falavam, declaravam isso para minha mãe constantemente. Como minha mãe era mãe solo, mãe solteira, ela trabalhava o dia inteiro para poder também trazer o sustento para dentro de casa. Então, inclusive, para ela acompanhar esse processo na escola, era muitas vezes difícil, porque ela tinha que se ausentar do serviço para ir até a escola. E você falando isso, eu pensei, foi muito difícil, porque com 16 anos eu acreditei que eu era burro. Estou sendo muito sincero com você. Eu acreditava, eu falei, eu sou um sujeito burro.
não tem outro nome para mim. Eu acreditava mesmo. Isso me levou a um tempo assim de uma tristeza muito significativa dentro de mim. Até que quando eu consegui entrar na faculdade, que eu comecei a ouvir alguns elogios, já adulto, eu comecei a repensar se de fato eu era burro, né? Ou se tudo aquilo que eu fui ouvindo não falava sobre mim. E aí eu comecei a reconstruir a minha autoestima e acreditar mais em mim. Eu gosto de falar isso porque, assim, hoje eu fiz mestrado, doutorado, com bolsa e tal, e eu penso nesse processo pelo qual eu passei, entende? E penso, nossa, se eu tivesse continuado acreditando nisso, eu não teria prosseguido. Então foi um trabalho de mim para comigo mesmo, de rompimento com aquilo que eu ouvi, né? Olha só, Eduardo, graças a Deus, você teve forças para fazer esse caminho reverso Uhum, e buscar, dentro desse autoconhecimento, validar as suas potencialidades e caminhar, não uhum, é? Agora, imagine um espírito que seja mais frágil nesse aspecto. Ele vai tomar outros caminhos. Ele pode vir a tomar outros caminhos, né? Então, a gente precisa se dar conta disso, porque o que nós precisamos, todos nós? Entender o sentido da vida. Quando você entende o sentido da vida, ainda que com muitos obstáculos, ainda que com muitos desafios, porque todos os desafios fazem parte, você vai caminhar, né? Então é muito bacana que a gente tenha sempre do lado, sempre a quem recorrer, no sentido de nos esclarecer, de nos ajudar nesse entendimento, né? Ah, é a minha família. O adolescente fala: "Meu, minha família nada a ver". Aí uhum, você fala: pois é, não, nós somos diferentes mesmo. Eu me sinto deslocado na minha família. Pois é, todo mundo se sente em algum momento. uhum. Não existe a familhinha perfeita, não é? Eu tenho uma colega que ela diz assim: bem-aventurados filhos de pais imperfeitos. Porque todos nós somos, não é? Os nossos pais fizeram o que eles sabiam. E fizeram o melhor deles, que é o que eles tinham, é o que eles sabiam, não é? O que importa é que nós hoje, nós temos, as pessoas falam que a gente não tem receita, mas a gente tem. Hoje em dia tem muitos estudos, muitos compêndios de psicologia que podem nos ajudar muito nesse entendimento. Medicação. Quando a tristeza profunda, né? Também dentro dessa perspectiva do espiritismo, mas também da perspectiva clínica. É muito comum, eu como professor me deparei inúmeras vezes com isso, Deus. A criança, mesmo a criança, ela apresenta determinado comportamento que não agrada muitas vezes o pai e a mãe, ou a mãe e a mãe, ou o pai e o pai. Ou então não agrada o sistema da escola. Muitas vezes ela vai ao médico e é diagnosticada, né, com alguma coisa e acaba tomando um psicotrópico. Eu fiz um estudo, um levantamento, de que muito do comportamento apresentado pelas crianças e por pré-adolescentes, que são considerados indesejáveis por alguns professores, diretores de escola e coordenadores pedagógicos, tinha uma relação mais próxima com o efeito colateral do medicamento que ela tomava do que de fato com aquilo que o laudo entregue à escola apresentava. Quando é necessário de fato, do ponto de vista clínico, a medicação? Ou é possível sempre uma alternativa
que não seja a medicação? Eduardo, olha só, qualquer medicamento para crianças é um assassinato. O Concordo, medicamento, o concordo medicamento, plenamente. o medicamento, ele sempre vai agir no efeito. Hum, E nós precisamos atuar na causa. Olha só, você disse, vamos desligar um pouco da questão espírita. Eu não consigo desligar. E vou te explicar por quê. Muitos dos meus estudos são embasados nos estudos e nos postulados do Dr. Rudiger Dahl, pai da terapia da reencarnação, médico, endocrinologista e físico, autor de grandes best-sellers, A Doença como Caminho, A Doença como Linguagem da Alma, A Doença como Linguagem da Alma na Criança. Então, o nosso entendimento, e hoje grandes estudiosos da mente e da alma, que acreditam que nós somos espíritos, postulam que nós somos espíritos em um corpo. Então, o remédio que você está dando para conter o efeito. Mas você não está mexendo com a causa. Entende? Então, olha só, uma pessoa que esteja depressiva, não é o corpo dela que está depressivo. Se você for no médico, ele vai dizer que você está com depressão porque a sua serotonina está baixa. Mas a sua serotonina é efeito. O que faz a sua serotonina baixar? Você, espírito, você mente, você alma, você pensa, você sente. Na hora que você sente, você produz ondas eletromagnéticas que vão acessar o seu sistema nervoso central via axônios, que vão para o núcleo do seu neurônio se transformar em impulso químico. E aí eu te pergunto, quando eu te dou uma droga, qualquer droga, vai diminuir a sua depressão? Não, não vai. Vai regular a sua serotonina, mas você vai continuar sentindo as mesmas coisas. Entende? Então, uma criança, lembrando que criança não é criança, é um espírito. Uma criança que está com muito medo do futuro, porque ouviu o pai falar para a mãe que não está aguentando, que está desempregado, que sente vontade de sair pelo mundo e nunca mais voltar. A criança ouve o pai falar isso para a mãe. Ele desenvolve um medo, uma ansiedade. Algum remédio vai mudar o que ele está pensando? Não, não vai. Então, ele precisa de um acompanhamento psicoterápico. Ele precisa, de repente, tomar uma medicação homeopática, porque a homeopatia age no perispírito, age nas camadas mais sensíveis do nosso corpo mental. Então, remédio nenhum vai adiantar. Eu concordo plenamente com você. Tanto que quando eu fiz o levantamento, eu apontei isso para alguns diretores e eu disse, olha, o comportamento indesejável que vocês dizem que acontece é muito mais em função do efeito colateral do medicamento do que da própria criança. Né? Mas existe uma certa resistência de entenderem isso. Floral é uma das possibilidades de trabalhar o perispírito ou não? Sim, floral.
qualquer medicação fitoterápica, qualquer medicação baseada na medicina antroposófica, qualquer medicação baseada na medicina homeopática, todas essas alternativas que hoje nós conhecemos como integrativas, não é? São alternativas válidas, porque nós estaremos atuando no perispírito, nas camadas mais sutis da nossa alma. Uhum. Quando a gente fala nessa atuação no perispírito, por meio dos florais, do medicamento homeopático, aliás, da homeopatia, isso inclui, aí é uma pergunta para quem está nos acompanhando. Por exemplo, os banhos de ervas. E uma outra questão que eu queria te perguntar é o contato dos pés com a terra, o contato dos pés com a água do mar. Isso tem um efeito positivo no nosso pensamento, no nosso corpo? Porque eu tenho uma amiga que ela fala assim, olha, quando eu estou muito mal, e óbvio, ela tem possibilidade financeira para isso. Ela falou assim, eu vou à praia e eu fico caminhando com os pés descalços, e eu entro, molho os pés na água e fico descarregando toda aquela energia, e aí eu volto renovada. Eu acho que a gente não deve focar num fator, entende? Uhum, uhum, Na hora que ela se dispõe a ir a algum lugar buscando modificar o seu campo vibracional, na hora que ela se dispõe, ela já está mudando o teor vibratório. E isso muda o campo em volta dela. Então, seja lá qual for o veículo que ela lance mão para complementar esse impulso da alma, está valendo, não é? O Dr. Bruce Lipton, no livro Evolução Espontânea, ele apresenta várias pesquisas mostrando que uma pessoa, quando está doente, de qualquer tipo de doença, o simples fato dela se perceber sendo cuidada já altera a imunidade dela. Então, em última instância, se a gente entender que na hora que eu me disponho a buscar uma meditação, a buscar qualquer tipo de artifício, na hora que eu me disponho, eu já mudei o campo, não é? O Dr. Greg Braden, ele é PhD em geologia, especializado em computação espacial. Ele estava estudando campos de petróleo e ele descobriu que toda vez que você sente, toda vez que você pensa, toda vez que você fala, você cria um campo eletromagnético. E você passa a transitar envolto nessa espécie de cápsula formada pela energética do seu psiquismo. Então, você produz esse campo. E aí, a ideia de que você é a sua cura. Um espírito que reencarna com potencial suicida, ele é um espírito que combinou que iria ficar aqui um tempo. Ele sabe, ele tem registrado os desafios que, porventura, ele vai passar. Mas ele tem no seu bastidor um temor muito grande e uma tendência a sucumbir. Então, ele precisa de pais que sejam bastante convictos do sentido da vida, para que esses pais injetem nesse espírito a energia, esse plus necessário para que ele prossiga. É muito importante que os pais, ao observarem
a criança com tendências de tristeza, de reclusão, é muito importante que, se essa criança tem de 0 a 10, é a fase propícia para eles olharem no olho dele e falar coisas positivas. Dizer que ele é capaz, dizer que ele vai dar conta, colocar a pessoa com potencial suicida, ela tem uma questão nos estudos do Dr. Neuri Botega, que é hoje o maior estudioso desse assunto no Brasil, ele é professor da Unicamp. No seu livro A Crise Suicida, ele nos fala de uma questão chamada identificação psicológica. Então, olha só, o que seria isso? Aquela pessoa que o avô se matou. Uhum. E aí a pessoa fica achando que, já que o avô se matou, então é provável que ela venha se matar, ou que o filho dela venha se matar, ou que o irmão dela venha se matar. É uma identificação psicológica. Nós espíritas sabemos que nós não herdamos as questões morais de ninguém. Então, os pais têm uma carta na manga poderosíssima para incentivar esse espírito a construir um elan vital no processo da dinâmica do viver, não é? Então, eu sugiro bastante para os pais, quando a criança dorme, você conta 7 minutos e conversa com a criança. Porque quando a gente dorme, o corpo está em repouso, mas o espírito não dorme. Eu costumo dizer para os meus adolescentes que ele vai dar um rolezinho. Então, os pais precisam saber disso, que durante um tempo de mais ou menos 5 minutos, o espírito está numa distância mais ou menos de 1,5 metro do corpo. Então, é a hora ideal para você sentar do lado da cama e colocar comandos que você considera importante para aquele espírito. Dizer para ele que ele é capaz, que ele está em segurança, que ele é amado, que ele pode contar com você, que tudo vai dar certo, entende? Deixa eu te fazer um comentário. Você falando sobre isso, quando eu morava em Mogi das Cruzes, eu tenho ainda amizade com uma família. E se você me permite dar esse depoimento, era uma família, eram duas irmãs, 3 irmãs, um irmão, um menino, 3 meninas, o pai e a mãe. E a avó, né, por parte de mãe, ela desenvolveu o Alzheimer. Mas eu presenciava algo tão carinhoso que, embora ela tivesse Alzheimer, eu sempre presenciei isso. Era festa, os netos todos rodeando a cama daquela senhora, de quase 80 anos, contando histórias, levando bolo na cama, levando para tomar sol, sentando. Ela já não entendia mais o que acontecia, até mesmo para se alimentar ela tinha dificuldade, mas toda a festa a família fazia questão de compartilhar, de contar, de celebrar, dançava com ela, era uma coisa impressionante. E embora tivesse essa questão posta pela medicina de que ela havia perdido memória, perdido tudo, ok? Mas era possível ver o brilho nos olhos dela. Entende? Mas em momento algum, a família deixava essa senhora no canto. Ela participava de tudo, em todos os momentos. Então era dia das mães, presenteava a mãe, mas presenteava a avó. A avó não conseguia nem abrir o pacote, mas eles rasgavam e punham na frente. Vamos vestir! Era sempre essa vivência de muito amor e muito carinho. Maravilhoso, porque o espírito não tem Alzheimer. Hum. O espírito sente.
Pois é. Então, o melhor presente que você pode dar para alguém é esse nível de dedicação, é esse nível de entrega. É você. A irmã Dulce dizia que o contrário de amor não é ódio, é indiferença, Uhum. entende? Então, quando alguém dá importância para você, alguém está colocando foco em você, independente de você compreender do ponto de vista verbal, você sente. Uhum. Que bonito. A gente está chegando no nosso tempo final. Quando Que a pena. conversa é boa, o tempo passa rápido. Eu queria muito, Deus, que você fizesse suas considerações finais e deixasse uma palavra aí para todos nós. Eu queria dizer que lembrar André Luiz dizer que a vida não cessa, que nós devemos amar, acolher a pessoa que por acaso tenha tendência suicida, esclarecer essa pessoa que ninguém morre, esclarecer essa pessoa que nós viemos para cá, que nós combinamos de ficar um determinado período, que não é fácil para ninguém, que é sempre desafiador, mas que se nós tivermos o nosso entendimento de que nunca estamos sozinhos, que Jesus, através dos benfeitores, estão sempre conosco, sempre nos amparando, que nós sempre teremos alguém ao nosso redor para nos dar a mão. Então, que a gente não desista, porque a gente não vai sair de cena, a gente só vai sair do corpo. Vamos aprender isso. Vamos aprender também que nós podemos ajudar bastante uma pessoa. Nós podemos nos dedicar ao máximo, mas pode ser que toda essa dedicação não supra a demanda daquela pessoa, então não tem a ver com você. Não guarde culpa por isso. Entregue ela para Jesus. Respeite a escolha dela. A melhor o melhor esclarecimento que nós podemos dar para uma pessoa que já se suicidou é conversar com a fotografia dela, explicando que a vida continua, explicando para que ela aceite a ajuda que ela está recebendo e pedindo a ela que logo que ela esteja adaptada, que ela dê, de alguma maneira, que ela dê um sinal de que ela está bem, para que nós aqui continuemos a nossa jornada confiantes em Deus. Eu acho que isso é importante a gente lembrar. Nós temos um limite nessa busca de ajudar o outro. Então, que nós possamos entender esse limite. Que não desistamos nunca de ajudar, mas que possamos entender esse limite, porque eu atendo muita gente sentindo culpa. Não se sinta culpado. Você fez aquilo que você sabia. Que Jesus possa abençoar você, Eduardo, a sua vida, todos os seus projetos. E eu sou muito grata por esse espaço, por esses momentos de muita troca e vamos falar de vida. Olha, eu só tenho a agradecer mais uma vez, como eu disse, por você ter disponibilizado o seu tempo. Toquei nessa história do Alzheimer, mas acho que experiências bonitas e que nos ensinam sobre o amor, Sim, elas podem ser compartilhadas e como é uma história muito verdadeira e eu presenciei isso, eu falei da família Sanches, lá de Mogi das Cruzes, Dona Odete e seu Ari, por quem eu tenho extremo carinho, e em relação a esse respeito à pessoa com Alzheimer, eles deram uma lição, né? Porque como eu disse, dançavam juntos, colocavam a mesa, davam banho e nunca eu ouvi uma reclamação daquela família em relação a que deixava. Nunca ouvi. Era sempre com muito carinho e com muita dedicação aquilo que na vida deles era uma missão. Por isso que eu acho importante compartilhar. Né? olha, E, Eduardo, alguém colocou aí que gostaria que a gente falasse sobre dependência química.
Vamos. Então, mais pra frente, você vê aí Aham. uma data e a gente combina. Ah, marcadíssimo. Deusa, apesar da distância, como eu sempre falo, olha, sinta-se abraçada e todo mundo também. E ó, Obrigada. beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Deusa.